Fala galera, eu sou o Roberto Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos, e hoje a gente vai falar sobre frutificação. que basicamente é sobre frutos na nossa vida, né? Uhum, Tanto os frutos do espírito quanto os frutos das obras, né? sim. Que, como eu tava falando com o Roberto, já para pontuar um versículo muito importante nisso é da videira e os ramos, né? Uhum. Que Jesus fala em João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Uhum. Que a gente é muito de tentar se forçar a produzir, né? É um costume, é um mau costume nosso do ser humano. Um mau costume cristão, na real. Real. Não só cristão, mas de ser humano Sim, mesmo. A gente sempre se esforça pra fazer o melhor, né? sim. Pra as pessoas verem que a gente faz bem, ou às vezes só pra gente ver, não, eu fiz bem, mas é uma eu ouvi um pastor uma vez, eu acho que é o Paulo Silva, lá da Logos em Londrina, Uhum. que ele falou que um galho ele não se esforça para dar fruto. Se não foi ele, foi o Tom Rugolo da Betel. Mas Uhum. continuando, ele falou que o galho ele não dá fruto por esforço. Não é que nem você tá lá se forçando, se espremendo para sair fruto. Uhum. Não, o galho ele tá lá, ele permanece no tronco e por ele estar na fonte, né? O tronco tem as raízes elas puxam nutriente, elas levam pelo tronco, vai subindo até chegar no galho. Uau. Na verdade, chega na folha, a Uhum. folha transforma o nutriente e desce, vai pro galho. E o galho não tá lá se esforçando, não, vou pegar o nutriente e vou produzir. Uhum. Não, o galho tá lá. E o fruto vai crescendo no galho, Sim. naturalmente. Uau. Porque o galho está firmado na fonte, Uau. Uau. basicamente. E isso Yes. é algo muito forte para mim a respeito de frutos, primeiramente nesse sentido, Sim. né? Eu acho muito legal isso. Frutos, eu tenho muitas coisas que o Senhor trouxe frutos pra mim. E eu sou mais das experiências, né? Hoje eu vou falar mais das experiências que eu tive. E cara, uma coisa que um fruto que o Senhor deu muito pra mim foi o fruto da missão, certo? Eu fui pra missão algumas vezes, né? E são muito importantes essas vezes que eu fui, por causa que cada uma foi diferente e pontual. A primeira vez que eu fui na missão, antes de ir pra missão, eu, eu comecei a fazer orações e pedir pro Senhor para que Ele mostrasse o que eu ia fazer na missão, como era o lugar, sabe? Também eu pesquisei também como que era o lugar, mas eu pesquisei como era o lugar, eu pesquisei como que eu podia fazer a administração e entre outras coisas. E nada disso funcionou, sacou? Por causa que foi totalmente o espírito naquele rolê. Por quê? Há algum tempo atrás, nas minhas orações e nas nossas conversas, nas orações e conversas com amigos meus, a gente estava tendo um tempo com o Senhor aqui na igreja, e uma pessoa, que era um menino, chegou na igreja e falou assim: cara, eu fui tocado pelo louvor que vocês estavam fazendo. Uau. E a gente ficou assim, meio que. Eu olhei para aquilo e fiquei dando risada. E ele falando: uau, pai, como que o senhor é incrível. E aquele menino falou: eu estava indo ali embaixo comprar droga e o senhor me fez eu vir aqui. E eu falei: amém, cara, que você possa continuar, sabe, nos caminhos do Senhor. Olhe para Ele, não olhe para as outras pessoas. Viva Ele, siga Ele, etc e tal. E foi incrível isso. Foi um fruto de uma oração que tava falando: pai, como que eu vou fazer para atingir pessoas lá fora? Mas ele fez que eu entendesse que eu tenho que também gerar frutos aqui dentro, aqui na nossa Sim. cidade. Então foi a partir disso que eu entrei pro Casa Nova, que foi todo um processo de construção para que a gente impactasse Ibiporã. Meu, eu acho muito massa que isso que você falou parece que me lembra um pouco o que eu tô vivendo hoje, Uhum. inclusive.
que, Léo, ainda não estou assim firmado em nada evangelístico além do RPG que a gente faz na igreja e o próprio Sexta na Church, que é um ministério evangelístico para alcançar os adolescentes. Mas me fizeram a mesma questão em relação ao louvor no City Quake, que foi um evento de evangelismo. E simplesmente não estava fluindo o louvor que fizeram no 01 lá em Londrina. Sim. E do nada perguntaram, alguém aqui toca? E daí eu não lembro quem que tava lá que me conhecia, que falou, o Carlos toca. E me chamaram e daí falaram, mano, você não vai lá pra baixo evangelizar não, você vai evangelizar agora com música. Então ok. E falaram assim, simplesmente fluiu, sabe? Que foi eu e o Max, um amigo meu. A gente pegou ele no carrom, eu no violão, nós dois juntos começou a fluir, simplesmente. Sim. E aquilo falou muito forte no meu coração, porque não foi assim técnica, eu não tenho técnica boa nenhuma em música e tal. Mas eu tava louco, fazia dias, porque a gente ficou... Eu cheguei na quarta-feira pro evento. E eu não tinha ido pra casa. Até então eu não tinha uma chance de pegar um violão e fazer um louvor. E eu tava louco pra entrar no secreto e adorar a Deus. E tudo que eu tava tendo, assim... Eu tinha um louvor com a galera do evento, né? Com banda e tal. Sim. E tinha o meu momento de secreto que eu fazia de madrugada só lendo a Bíblia e orando. Sim. Mas eu tava louco pra pegar o violão dos meus amigos na casa deles, alguma coisa, e louvar, mas eu não pude ir. E daí chegou aquele momento, eu simplesmente aproveitei, passei a tarde inteira tocando e fluiu, mas o que acontece? Aquilo partiu do meu secreto primeiro, porque eu não tava querendo louvar pra mostrar aquilo que eu faço, mas sim porque eu queria adorar a Deus. Sim. E por eu estar nesse foco, sabe, por eu estar olhando para Cristo, querendo adorar Ele com meu coração, e por causa do fruto do secreto, porque eu permaneci no secreto, esse fruto saiu. Ele surgiu, eu ajudei a alcançar pessoas. Deus me usou naquela tarde desse jeito. E não foi mérito meu. Eu simplesmente estava permanecendo em Cristo. E foi isso que aconteceu, a mesma coisa que a gente vê na história do Roberto, é exatamente a mesma coisa, parece que é a mesma história em situações diferentes. Sim. Que é por permanecer e de repente começa a surgir o fruto, que é manter uma intimidade. Eu gosto de falar muito que é impossível você olhar para Cristo e permanecer o mesmo. Tanto que acho que em 1 João tem aquela passagem que diz que quando a gente vê a estatura do varão perfeito, vê Jesus glorificado, a gente vai mudar de uma maneira porque a gente vai saber como ele é na sua essência. E daí a gente estava até discutindo, né, sobre Gálatas 5, que é as obras do fruto. As obras da carne também, né, seria bom ler. E eu vou pegar aqui, que eu tô com a Bíblia aqui do lado. Que é: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E, é basicamente isso. As obras da carne. A gente pratica elas quando a gente está afastado de Deus. Até muitas vezes quando a gente perde o foco de Deus, a gente continua cometendo elas, né? E a gente é necessário se arrepender. Mas quando a gente está olhando para Ele, essas obras são afastadas. Sim.
Porque a gente é transformado e o fruto do Espírito não é os 9 frutos, é o fruto. O fruto é composto pelas 9 características de caráter. Sim. Esse fruto ele é gerado. Então a gente vai trabalhando com Deus cada uma dessas partes enquanto a gente está com Ele. Então é o que eu sempre digo: você não tem paciência? Ora para Deus, pode orar. Ele vai te dar situações para você perder a paciência, mas se você estiver olhando para Ele, você vai ter essa paciência sendo gerada no seu coração junto com os outros frutos. Até porque eu tava falando com uma amiga esses dias que uma coisa que eu fazia no meu discipulado, quando eu era discipulado, é que o André, o meu pai na fé, ele pegou um saquinho com os 9 frutos e balançou e me entregou e falou: pega um. Eu peguei amor. Foi a única vez que a gente fez isso, porque daí entrou a quarentena e a gente não conseguiu continuar. Mas quando eu peguei, era o amor. E eu percebi que o ano inteiro de 2020 Deus foi trabalhando o amor na minha vida. E o que acontece? Trabalhando o amor, Ele trabalhou os outros. Uau. Porque se você tem o amor, você não vai querer perder a paciência e se irar com aquela pessoa que tá enchendo seu saco, porque você ama ela ao ponto de falar: não, eu não quero chatear ela. Sim. E em todo o resto, sabe? E eu acho isso incrível, porque cada um deles se complementam. Sim. E a gente não vai produzir o fruto simplesmente: não, eu vou me esforçar para ter paciência. Não. Eu vou ter paciência porque Deus está colocando no meu coração enquanto eu tenho intimidade com Ele e enquanto eu passo raiva. Conforme eu passo raiva, eu vou vendo, Deus vai tratando essa raiva com o meu arrependimento e eu vou tendo mais paz. Eu vou ter essa paciência produzida no meu coração, sabe? Sim. E uma coisa, cara, quando a gente fala sobre os frutos da carne e como que as pessoas elas se entregam a isso ou que elas acabam cedendo para isso, cara, tudo é um processo. Não existe coisas perfeitas, sabe? O único perfeito aqui é Jesus Cristo e ponto. Então, assim, tudo é um processo. Se você não consegue ficar assim em alguma coisa que a gente citou, cara, ore, busque entendimento, entende? E nós, no meio de um mundo tão louco, né? Porque hoje a gente vê várias coisas ao mesmo tempo, sobre várias vertentes que apareceram, e a gente tem que aprender a pesquisar. Porque assim, hoje a gente olha muito politicamente as coisas. Hoje a gente tem muitas vertentes que acabam desvirtuando um pouco o que é o cristianismo. E vemos também pessoas fazendo isso. Então é muito importante a gente entender que as coisas não são como as outras pessoas pensam, sabe? E a gente tem que pesquisar na Bíblia e também ver a vida da pessoa. Sim. Porque eu vejo muita gente acreditando em várias verdades entre aspas, sabe? Sofismas, né? Sofismas que assim, não tem fundamento, cara. Não tem fundamento. Ou se tem um fundamento, acaba quebrando muito com o que Cristo pregou. Porque muitas pessoas elas pregam o Velho Testamento e esquecem do Novo Testamento, que tudo se fez novo. Que o Espírito Santo desceu, que o Pai deu seu Filho para morrer por nós e que deu o fruto do Espírito para nós. Que contra esse fruto não há lei. Não há lei, entende? Então assim, a gente tem que aprender a mediar o que é verdade, biblicamente, o que a gente vai falar que é certo e o que é errado, porque na Bíblia está falando tudo que é certo e que é errado, ok? Então, agora a gente vai ver e mediar o que é certo e o que é errado, dentro da sociedade também. Mas sabe uma coisa que me pega muito nesse quesito do fruto, né? Que a gente percebe que as pessoas vão seguindo certas vertentes e tudo, e vai sendo mais um conhecimento, sabe? Um orgulho próprio de: não, eu conheço isso, eu estudei essa parte da história, e porque isso aconteceu, isso acontece hoje e tá tudo errado,
Mas daí você vai ver, a pessoa não... Na verdade, ela só quer estar certa muitas vezes. É uma Sim. coisa que a gente vê muito em ambos os lados de todos os discursos. Não é um ou outro, é todos os discursos a gente vê pessoas querendo estar certas. Mas se você lê todos os frutos que a Bíblia cita, mas inclusive os frutos do Espírito, vamos citar aqui de novo, né? Alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os 9, eles simbolizam relação com outras pessoas. Alguns também no sentido de você e Deus ou só você, né? Tipo, Sim. sobre ter domínio próprio sobre as suas atitudes, mas todos eles simbolizam relação com outras pessoas, sabe? Porque o fruto que é produzido em nós, ele não é pra nós, não é pra gente ter orgulho, não é pra gente, sei lá, eu ajudei uma pessoa, a pessoa me elogiou e eu falo, eu sou bom. Não, é Deus que me deu esse fruto. E o fruto, ele nunca é pra nós, é pros outros. Então, se a gente se encher demais por causa dos frutos, eu vi um amigo meu me mandou uma imagem de uma árvore que caiu. Não era uma árvore, era mais uma bananeira, eu acho. Eu não lembro exatamente, mas era esse estilo de árvore. E ela caiu. Mas você olhava, por que a árvore caiu? Ela tava com o cacho cheio. Ela tinha muitos frutos, mas tantos retidos nela que ela não aguentou o peso e caiu. Uau. E Deus falou muito comigo sobre isso, porque o fruto, ele não é pra nós, ele é pro próximo. Sim. Então, se a gente reter esse fruto pra encher a gente de si mesmos, a gente vai cair, a gente não vai aguentar e não vai conseguir se sustentar. Porque o fruto não é pra ele ser carregado, mas pra ser entregue. Nós fomos feitos pra ser generosos, né? Sim. O Tom Molinari mesmo, ele já deu um exemplo que tudo que ele produz, ele já libera. Porque você tem que ser generoso ao ponto de entregar aquilo que Deus te deu para abençoar a vida das outras pessoas. Sim. E eu quero frisar muito domínio próprio, por causa que hoje, em todas as situações que a gente está vivendo, muitas vezes a gente não tem domínio próprio. Eu também já não tive muito domínio próprio, sabe? Acho que o Carlinhos também não teve domínio próprio muitas vezes nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento. E uma coisa que eu fiz, não sei você, não sei o Carlinhos, mas eu fiz, eu saí de algumas redes sociais. Eu parei de assistir jornal por muitos tempos e eu só pesquisava. Mas o meu pesquisar é igual que eu falo para algumas pessoas sempre, é assim, eu pesquiso os dois lados. O que os dois lados falam, então para que eu consiga saber o que está acontecendo. E eu não gosto de tomar partido de nenhum dos dois. Eu gosto de entender aquilo e fazer a minha própria versão daquilo, porque aqueles dois pode estar errado uma parte, mas uma parte significativa pode estar certa, e da outra também pode estar errado. Sim. Mas aquela partinha bem minúscula também pode estar certo. Então por que não eu não posso pegar os dois e mediar esse assunto? Então assim, eu acredito que as pessoas, elas acabam perdendo o domínio próprio, como aconteceu com várias pessoas. Esse BBB foi bem crítico, por causa que o domínio próprio lá dentro não funcionou, lá dentro, e também fora não funcionou, porque todo mundo quebrava o pau, entendeu? Todo mundo queria o mal daquelas pessoas. Então assim, nenhum dos dois lados estão certo, porque nenhum dos dois lados tiveram domínio próprio. Sim. Entende? Eu não cheguei a assistir, né? Eu não acompanhei, mas todo mundo falava pra todo lado. E eu vi um vídeo do Leon, Coisas de Nerd. Sim. Que eu acompanhava ele antigamente, há muito tempo. Mas ele postou um vídeo que me chamou a atenção. E ele falou justamente disso, porque na falta
de um equilíbrio nas pessoas, né? Porque o fruto da carne você vê naqueles que estão fora, muitas vezes vê nitidamente. E lá você via muita ira, muita confusão, assim, humilhação em cima de pessoas. E ele falou de uma menina lá que, eu quero que ela... Ele falou claramente, eu quero que ela saia. Porque mesmo que ela continue lá e ganhe, o dinheiro que ela ganhar não vai ser... não vai ser assim, não vai valer a pena para os traumas que ela vai ter gerado nela. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, realmente. Sim. Não acho não, eu tenho certeza, na verdade. Sim. Porque ter os frutos não é sobre eu sou super espiritual, mas é sobre você ter empatia e pensar no próximo. Sim. É que nem eu falei, se eu tenho amor ao próximo, eu não vou... Se eu amo o Roberto, ele tá falando alguma baboseira, eu não vou chegar brigando com ele, xingando ele e falar, você tá errado, isso. Sim. Não, eu vou falar, mano, calma aí, vamos... Você tá errado nessa parte, eu vou tentar ter um domínio próprio e todos os outros dons juntos pra ter uma conversa saudável, porque eu tenho cuidado com o coração dele, eu tenho cuidado com o coração das pessoas que estão à minha volta. Porque se a gente falar tudo que a gente pensa da maneira que a gente pensa, a gente só vai estar mandando assim na lata coisa que vai ferir. Sinceridade seca nem sempre é boa, porque você falar tudo aquilo que você pensa sem um filtro, você vai estar só ferindo pessoas. Não adianta você mandar críticas inúteis, você tem que ter um discernimento para falar, não, isso vai ajudar a pessoa, vai ser uma crítica construtiva ou eu só tô criticando à toa? Sim. Então isso envolve muito o fruto do espírito realmente, que a empatia faz parte deles, né? Bondade, benignidade, de você ter atitudes bondosas com as pessoas. Então a gente se colocar no lugar das pessoas e querer cuidar delas. E nisso a gente gera outros frutos também, como até trazer pessoas para Cristo. É com essa atitude, tendo o fruto do Espírito em nós, que a gente leva pessoas a conhecer a Deus através da nossa vida. Exatamente. O que nós precisamos muito hoje é o domínio próprio. Sim. Cara, uma coisa que eu fico com o meu coração apertado de dizer, sabe? Por causa que eu preciso de domínio próprio. Tô falando disso por causa que eu também preciso dominar a minha própria ira, meu próprio jeito de falar, meu próprio jeito de pensar muitas vezes. Eu preciso de muita coisa também. E eu preciso disso através de Jesus Cristo também. E também eu tenho que reconhecer os meus erros. Eu acho que o que acaba acontecendo hoje na sociedade brasileira é que a gente tem muita opinião e pouco entendimento, sabe? E tem muita gente que não foca na sua opinião, quer a sua opinião e não quer entender o que é que as pessoas falam, entende? Então acaba tirando um pouco do raciocínio das outras pessoas. Eles não entendem o raciocínio das outras pessoas, na real. E é triste isso, sabe? É muito triste isso. E também com esse isolamento, com esse distanciamento, veio a fidelidade, que eu falo da fidelidade. É porque as pessoas começaram a ser infiéis umas com as outras. Começaram a sabe, tirar, a entender que aquela pessoa não era pra ela, sabe? E eu fiquei pensando, cara, teve casais de 30 anos juntos separando. Teve casais que olhavam um pro outro, sim, é verdade, gente, me desculpa, casais de influenciadores também, me desculpa, mas não é pra mim esse relacionamento. Eu gosto muito da pessoa, eu amo muito a pessoa, mas eu tenho ele como meu amigo. O quanto a gente tá trocando valores, sabe? Trocando valores de
a gente não tá mais prestando atenção no que o Senhor quer. Muitas vezes essas pessoas elas não são cristãs, mas quantas vezes a gente está trocando os valores do que o Pai quer pelo que nós queremos? O Pedro falou alguma pregação que ele fez agora essas semanas que sobre trocar o que você quer pelo que o Pai quer, entende? Por causa que muitas vezes a gente está carregando Jesus e não deixando com que ele nos carregue. Sim. É um ponto principal, entende? E é uma coisa que a gente tem que deixar muito sério, tem que deixar muito marcado no nosso corpo, sabe? Assim, o Pai que domina a gente, o Pai que leva a gente, sabe? Ele leva a gente às águas profundas. Por quê? Porque nós vamos deixar ele levar às águas profundas. Ele conduz, né? Ele é o nosso guia. Sim, eu fiz uma ministração no sexta que eu falava muito que Pai, nos leve às águas tranquilas, nos leve, Pai, nos leve, pode morar aqui, vem cá morar em nós, entende? Porque essa é a necessidade do povo de Deus. O povo de Deus parece que se esqueceu que ele mora em nós por causa que eles só estão pensando na igreja. Sabe? Eles não estão entendendo que a igreja somos nós também, e que o Senhor mora em nós, e que nós vamos estar em união, mesmo de longe, mesmo à distância, nós estaremos em igreja unidos, sabe? Mesmo com só live, nós estaremos unidos, entende? Essa é a necessidade de Cristo, essa é a necessidade que nós temos de Cristo, sabe? Sim. Até que nessa quarentena a gente, entre aspas, descobriu, né, uma ferramenta perfeita, que são videochamadas. A gente tem usado isso como uma boa ferramenta para manter essa união. Mas a gente vê muita deturpação real nisso, porque as pessoas não estão próximas de Deus e, tipo, até aqueles que estão perto de Deus parece que não estão focando nele, estão deixando os frutos da carne se manifestarem com mais força, sabe? Eu não digo só me dando uma de super espiritual e falando, não, a galera da igreja tá errado. Não, eu também. Eu erro como qualquer um. Eu tenho meus pecados, eu tenho os momentos que meu foco não tá em Deus. E isso a gente tem que estar sempre com temor e alerta pra Deus, me ajuda a te buscar cada vez mais. Porque é que nem a gente falou no início, a gente não gera fruto se a gente não estiver na videira. E a gente precisa permanecer nele o tempo todo. Que nem o Roberto falou sobre o domínio próprio. E isso é muito nítido. A gente vê pessoas assim, se estressando muito, com os nervos à flor da pele. Agora nessa quarentena, você vê muita gente estressada. Tipo, isso tem acontecido, acho que com todo mundo. Acho que não é um ou outro. Eu creio que é com todo mundo. Porque a gente não foi feito para simplesmente estar isolado num canto. Eu até percebi assim, eu tava falando com o povo, com o Roberto hoje mesmo, que é uma coisa engraçada. Eu tô querendo comprar um hamster. E eu tinha um que ele era... Gente, o hamster sumiu. Ele escapou. Mas o que acontece? Ele ficava numa gaiola que pra gente era grande, mas na verdade ela ainda era pequena pra ele. Sim. E como ele tava lá, ele tinha muito estresse. E eu vejo isso nas pessoas, por elas estarem assim nesse ambiente engaiolado, exatamente. Elas estão estressadas com os nervos. E ano passado, em dezembro, eu fui pro City Quake, né, que eu já citei aqui, que foi um evento de evangelismo, que eu acho que eu citei várias vezes nos podcasts, porque foi um evento divisor de águas na minha vida. Porque eu percebi, assim, a gente ia na rua, obviamente com máscara, álcool em gel, com cuidado, né, pra evangelizar, falar com a galera, e eu vi, assim, pessoas precisando de amor, sabe? Pessoas precisando desse amor que a gente tem através do Pai. A gente ama porque Ele amou a gente primeiro, né? Então é conforme a gente contempla Ele, a gente recebe mais esse amor. Sim. A gente tem os frutos em nós. Mas é um processo e as pessoas estão precisando. Nesse tempo de isolamento, a gente vê muito
o quanto que as pessoas estão precisando de proximidade. Eu tenho dia que eu olho e falo, meu, saudade de juntar com o povo e fazer um rolê, sentar pra conversar, sabe? Sim. Esses dias eu tava com a galera da igreja, a gente saiu um pouco só pra sentar e conversar, e eu fiquei assim, super feliz que fazia tempo que eu não tinha aquilo e tava me fazendo mal a falta daquilo, sabe? Sim. Então, é na comunidade. Eu falo pra muita gente que é quando estamos próximos no tempo de mesa que Deus se manifesta, além do secreto. Sim. A gente vê isso, é no tempo de proximidade com outras pessoas que a gente tem os dons trabalhados. Porque a paciência, ela não é um fruto assim que você vai olhar, nossa, que cara paciente, se eu não tenho uma situação para mostrar que eu tenho paciência. Sim. Se eu não tenho o irmão da igreja me estressando e eu falo, calma, vamos resolver isso aqui na conversa com amor. Se eu não mostro isso, então isso não é algo, não é uma qualidade, porque Sim, é um defeito. eu não vou estar podendo usar. Sim. Então a gente sabe que tem a paciência quando tem situações que testam essa paciência. Uhum. Então é na comunidade, amando uns aos outros, que a gente demonstra os frutos e tem eles trabalhados. Sim. É aquele versículo de Provérbios, né? Como ferro afia ferro, um amigo afia o outro. Sim. E é exatamente desse jeito. Sim. E a gente tem que deixar bem frisado isso, sabe? Que a gente precisa estar um com os outros, mesmo distantes, e nós precisamos estar nos frutos do Espírito, mesmo distantes, porque muitas pessoas elas acabam mostrando o fruto do Espírito, elas não vivem o fruto do Espírito. Sim, real. Então é um ponto assim que eu deixo bem frisado: viva o fruto do Espírito. Muitas vezes nós dois erramos muito dos frutos do Espírito. Nós dois nós sabemos, né? Nós dois sabemos que a gente não é perfeito, então mas a gente faz o nosso melhor, tenta ao máximo não fazer coisas erradas, sempre honrar o Senhor em todos os momentos, mas acredito que o Senhor tem honrado a nossa vida por isso, sabe? E é isso, gente. Por favor, viva o fruto do Espírito. Se você quiser estudo sobre o fruto do Espírito, a gente até pode trazer para vocês. Pode trazer um estudo mais aprofundado, dizendo um pouco mais sobre o que é o fruto do Espírito, dizendo um pouco mais o que nós entendemos sobre o fruto do Espírito. E é isso. Fique com essa palavra. Tenha domínio próprio em nome de Jesus. Tenha Busque ele em Deus, isso, pelo amor de Deus. Isso, pelo amor de Deus, literalmente. Procure não se estressar com as redes sociais. Procure estar firme no Senhor. Quando você for tentar se estressar, você sai das redes sociais. Tenha uma vida saudável, entende? Procurando informações verdadeiras. Sim, com certeza. Certo? Então fique isso. Meu forte abraço. Se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe nosso Spotify também. Curte também nosso Instagram individual e também nosso Instagram do podcast Entre Amigos. Então valeu, gente. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tamo junto e é nóis. É nóis. Tchau.